Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 20 do podcast Ponto de Encontro. Hoje, com a grata satisfação de receber Cláudio Pantuso, mais um gestor aí com uma história sólida, bonita, rica de conquistas e de resultados, mas também de aprendizados, que vai compartilhar um pouco aí da sua jornada na indústria farmacêutica. Cláudio, seja muito bem-vindo, é um grande prazer te receber aqui no episódio número 20 do podcast Ponto de Encontro. Obrigado, Wilber. Eu que realmente agradeço o convite, a oportunidade de poder bater esse papo aqui. Acho que vai ser legal poder falar um pouquinho da minha experiência. E é importante só frisar nesse podcast que tudo que eu disser aqui é fruto, né, da minha opinião, é algo pessoal, mas espero poder falar bem da vivência e da carreira que eu venho construindo aí há 27 anos na indústria farmacêutica. Pois é, com certeza tem muitas histórias para contar, aprendizados, insights aí que vão ajudar com certeza quem assiste, participa aqui constantemente aqui do podcast, Ponto de Encontro. É um grande prazer. Eu gostaria, né, para todo mundo poder conhecer um pouco desses 27 anos aí de história na indústria farmacêutica, que você pudesse se apresentar, fazer uma breve aí apresentação desses 27 anos aí de indústria farmacêutica. Cara, então, eu tive a oportunidade de começar em distribuidora, né? Então, na verdade, falar bem breve assim, distribuidora fazendo entrega, era o famoso chapa, né? E aí, na distribuidora, tive a oportunidade de pessoas verem o trabalho, porque eu comecei a fazer entrega e tirava pedido para a distribuidora, aquele negócio todo, fazendo as duas coisas. E tive a oportunidade de entrar no Darro, fazer um processo, entrar no Darro Imagem, que era uma joint venture, na época usava isso, em 1996, né, uma joint venture com a Justeza Imagem Espanha. Eu fiz um pouco do caminho inverso, não sei se todos são da indústria aqui. Comecei como hospitalar, com contraste radiológico, fiquei 1 ano. Depois tive a oportunidade de ir para a Stifel, que hoje é Glaxo, focado na dermatologia, como representante também. E aí depois migrei para a antiga Roche, que hoje é a Sanofi, na linha Card. Então, Card, endócrino, lá fiquei por 17 anos nessa empresa. Então, aonde foi o início da carreira. Quando eu brinquei com vocês da grande mentira, é porque em todas essas empresas eu entrei 1º de abril. Então, minha carteira é assinada 1º de abril. Coincidências da vida, Isso é né? uma verdade, isso é uma verdade. Então, mas... E aí depois, 16 para 17 anos de Sanofi, aí foi onde eu conheci minha esposa, namorei, noivei, casei, tenho 2 filhos, Bernardo e Elisa, e já com 14, 12 anos. Foi onde eu fui a primeira promoção para gestor, então iniciei a carreira como gestor na Sanofi, depois fui para o Abbott, e hoje estou como gerente regional focado na área de hematologia. Tá bom? Bacana, história bem rica aí de aprendizados Isso aí é legal. Passar só Então, por meio de abril entre várias empresas, se tivesse que ajustar isso, não dava tão certo, viu, cara? então certo. Interessante. E como E que a data surgiu, né, esse interesse pela indústria farmacêutica? Aproveita, fala do 1º de abril e já fala como que surgiu esse é. interesse na indústria farmacêutica. Não, cara, então, meu pai foi da indústria, né? Eu tive essa oportunidade, mas meu pai tinha saído da indústria há muitos anos, eu tinha acho que 12 para 13 anos. E aí eu consegui entrar nessa distribuidora. Na época era anúncio em jornal, né? Para quem é da minha época, quem lembra disso? Mas sempre tive esse negócio de entrar na indústria. E fui para a distribuidora que eu falei, cara, vai ser o melhor caminho. E foi quando tive essa oportunidade de ter essa instrução, tive meu pai dando toques, apesar de na época mexer com restaurante. Depois ele até voltou também quando eu fui para a distribuidora. Meu pai voltou também para a distribuidora. Engraçado que foi o caminho reverso, né? Eu impulsionei o retorno dele, né? Ele me despertou interesse, depois eu impulsionei o retorno dele, ele ficou como representante aí ele era representante PJ, né? E eu consegui mexer com educação física, mas estava focado em entrar na indústria e foi a porta que eu consegui pela distribuidora. E depois aí, como falei, essa breve carreira e ter essa oportunidade de entrar no Darro, cara, que para mim foi uma vitória muito grande, porque na época, quando eu estava começando a história de estagiários, né, via CAA,
e eu consegui entrar como efetivo. Eu tinha 21 anos e a média na galera era de 40, né? Então era difícil, né? Não tinha o que a gente tem hoje do etarismo, né? Não tem essa questão de idade, de toda essa. Você sofre um pouco, né? Internamente, mas é porque o nacional, e na época tinha e o representante me viam fazendo esse trabalho pela distribuidora, me convidaram para o processo e eu fui com tudo. Falei, essa é a minha chance de entrar, né? E E fui com tudo. aproveitou com unhas e dentes aí essa Fui oportunidade que residente, fui surgiu. residente. E, e é interessante falar porque na época nossa tinha essa questão, pelo interesse que eu tinha de entrar na indústria, então, questão de jornal, onde apareciam os anúncios, mas eu não tinha contato com ninguém mais, né? Ninguém mais, assim, não conhecia ninguém. E na Stifel, quando eu migrei, foi uma empresa que eu fiz 3 anos de processo. 3 anos. Então, fiz um ano, não entrei, no outro ano não entrei, aí consegui entrar no Darro. Cara, aí exatamente no terceiro processo meu, quando eu estava para completar um ano no Darro, eu consegui entrar, que eu tinha um sonho de entrar na Stifel, que era uma linha de dermato, algo, porra, diferenciado. Ainda tem a área de dermato é muito boa hoje, né? Não sei se alguém aqui atua na área de dermato, mas tinha esse mesmo glamour, esse mesmo potencial de aprendizado. E eu achava um barato, todo mundo com um carrinho igual, aquele negócio todo bacana, aquelas coisas que você tem quando é moleque, né? Então, quando eu fui para Stifel, então foi muito bacana e a preparação para isso, porque eu tive a sorte nos processos que eu fiz da Stifel quando eu não entrei, que os gestores que me entrevistavam me deram toques, falaram, cara, como se assim, você está cru, está novo, dá tempo de você correr, mas tenta fazer isso aqui, fazer aquilo ali, se prepara melhor nesse aspecto para uma próxima entrevista. E os caras me deram a moral, tanto que no segundo processo eu fui convidado a participar, mas não entrei, e no terceiro fui convidado novamente para o processo, e aí entrei. E para quem é de Belo Horizonte sabe, eu já estava morando aqui, tinha mudado já do Rio de Janeiro para cá, mudei com 17 anos, mais ou menos para 18. E aí eu ia para Santa Efigênia, que é uma área hospitalar, cara. E quando eu tinha visto o representante da Stifel e o gestor, cara, eu ia lá e vi os caras, pô, lembra de mim? Se tiver o processo, não esquece de mim, não. Antigamente, hoje que a gente faz às vezes num LinkedIn, né? Num network mais profissional, antes tinha um lado meio rural, né? Desculpem falar assim. Hoje você tem ferramentas que te propiciam você conhecer um profissional, você se ligar a esse profissional, você ampliar a sua rede e às vezes encurtar esse caminho. O que é interessante da tecnologia e como isso tudo nos ajuda hoje, né? É. Cara, é interessante no aspecto da tecnologia, né? E o LinkedIn tem muitas oportunidades no Brasil. Achei uma coisa interessante ontem, cara. Estava assistindo a NFL ontem, futebol americano. Cara, apareceu uma propaganda do LinkedIn na NFL, cara, horário nobre, Sunday Night Football, cara. É o horário mais nobre do futebol americano, é o domingo, são três, né? É a quinta-feira à noite, o domingo à noite, que é o último jogo, e o da segunda-feira. São os três jogos da televisão aberta. Cara, e LinkedIn aparecendo. Fizeram uma reportagem assim no jogador e falaram assim, a carreira dos caras. E Ah, o símbolozinho do LinkedIn. Cara, nos Estados Unidos, então olha que coisa interessante, cara, como que a gente tem hoje essa ferramenta a favor e quantas a gente desperdiça ela, né? exato, concordo contigo. É uma ferramenta que, cara, para mim, então, foi extremamente importante numa transição, porque na verdade eu fiquei 16, 17 anos na Sanofi, só para vocês saberem, aí teve uma reestruturação e eu fui desligado. E aí foi extremamente bacana, porque ela me permitiu fazer contatos. Participei de um processo na época, era na Mead Johnson, que depois veio Reckitt Benckiser, a diretora, hoje ela é CEO até. Cara, nós nos conhecemos pelo LinkedIn nesse período, e depois, quando ela assumiu, ela me convidou, eu tinha entrado, tô só, a gente vai e volta, né? Se precisar, a gente, na minha história um pouco. Aí eu tinha entrado no Abbott e ela me ligou, aí, pô, no primeiro processo que eu tinha feito com ela, não tinha dado certo, ela me convidou para entrar na vaga, eu falei, cara, agradeci que eu tinha entrado no Abbott, foi 2 para 3 meses depois que eu saí da Sanofi, mas para você ver como é que é, eu indiquei um camarada que tinha uma expertise na área dela, ela acatou pelo posicionamento que a gente teve, né, na forma como nos relacionamos profissionalmente, e contratou o cara, inclusive. Então, isso
via LinkedIn, então acho que é uma ferramenta que a gente precisa usar, mas claro, de uma forma saudável, né? Então Exato. acho que é Eu importante. vejo Mas, algumas pessoas ainda utilizando mal o LinkedIn e utilizando, eu brinco como o muro das lamentações, utilizando ali para poder lamentar e reclamar, eu acho que não é o melhor lugar. Existem acho que não. caminhos melhores para poder fazer, porque vai ficar registrado ali, então é complicado, né? E, inclusive, você falou isso aí, eu quero até fazer mais uma pergunta para você. Você Uhum. trabalhou em grandes empresas, né? Você foi citando as empresas que você trabalhou, muitas delas sonhos de consumo de várias pessoas com quais eu converso no dia a dia. Eu que você falando que fez, indicou, cara, como que você se preparou para conquistar essas oportunidades, essas transições de carreira da Darro para GSK, né? Stifel e depois, consequentemente. Como eu falei, eu tive só primeiro tem algo que é inerente a todos nós, né? É o quanto você quer. Você fala assim, puta, isso é empírico. Não, quanto. Mas eu tive de passar por gestores. Volta um Como eu pouco falei, porque congelou aqui. congelou? Eu Congelou. tive. Opa, a minha internet. Acho que é a minha internet aqui. Deixa eu ver. Não pode ir que depois eu edito essa parte aqui. Tá. Como eu falei, eu tive sorte, Igor, de passar por em processos por gestores, cara, que tinham uma visão muito interessante. Até na própria Stifel, de como falar para me preparar para entrar. No Darro eu entrei o cara vendo o meu trabalho, que é algo para quem está na indústria já, que é extremamente importante. O melhor gestor é o teu colega de campo, né? Ele que te indica, ele que te avalia, ele que te dá o respaldo. Pô, o Elber é bom, cara. O Rodrigo, como é que é o trabalho dele aí em Belfor Roxo? Como é que ele trabalha na região ali? Porra, o cara caveira, o cara não tem dessa, tá pronto para qualquer. Então, assim, tive a sorte de trabalhar com pessoas próximas também que validaram. Mas voltando à preparação, cara, quando eu estava no Darro, como eu falei, tinha esse sonho de entrar nessa parte da dermato, participei do processo, fui me preparando em termos de buscar conhecer as pessoas, entender o que era cada de dermato, porque por mais que eu não vivesse, eu tinha que pelo menos buscar informação. A gente não tinha esse leque de opções que nós temos hoje, mas buscar entender o que era. E da mesma forma, quando eu estava na Stifel, para ir para a antiga Reste, que era, só para vocês entenderem, acho que não tem problema falar, a Reste era do Aflex, Novalgina, que tinha toda uma expressão no mercado nacional. Acho não, tenho certeza que ainda tem, Até hoje. os principais produtos. E, cara, se falava muito na evolução, na minha época, foco muito forte na cardio. Então, eu estava na dermato, cara, o que eu tinha que fazer? Buscar pessoas de campo que me mostrassem como me preparar, de entender quem eram, na época, os stakeholders, produtos, que faziam um negócio da cardiologia. Então, na época, eram linhas fortíssimas, segmentadas, que trabalhavam com antipertensivos. Cara, foi o que aconteceu. Foi exatamente nesse de campo, de buscar esse entendimento, fui para um processo na antiga Reishi, para a linha cardio e consegui entrar. Então, aí, internamente, acho que vai contar um pouco dessa história na Sanofi, porque aí lá eu passei por várias linhas. Eu sempre dava ali 2, 3 anos, falei, cara, buscava algo novo. Então, eu tive a oportunidade de ficar na cardio, na endócrino, na linha óssea, que depois veio me ajudar a empresa que eu estou hoje. Então, de lançar produtos para osteoporose, na linha anti-inflamatória, anti-infectiva. Então, sempre alinhando com meus gestores que confiavam no trabalho, a oportunidade de conhecer novos mercados. Então, isso foi fazendo com que eu sempre tivesse ao novo, acomodar-se ali, isso é algo importante, você não entrar numa zona de conforto. E que, por exemplo, vou falar um grande salto aí nesses anos dentro da gigante que era a Sanofi, que aí foi importante até para a minha parte da gestão. Teve uma vaga para trabalhar com artrite reumatoide, que era a leflunomida, um produto para a empresa era muito importante na época, em que o setor era o seguinte: você fazia Brasília, Goiânia, se quisesse colocar cidades,
próximo você podia colocar, vamos falar no estado de Goiás, e o estado de Minas Gerais, tirando o Triângulo Mineiro. Ou seja, um setor gigante, né? E que era algo que eu acho importante, falando do início, o que é importante para a migração, o que eu busquei, é você o querer nesse sentido, se dispor, né? Se dispor a fazer. Eu me candidatei a essa vaga internamente, ela não tinha nenhuma valorização salarial, era uma movimentação 100% lateral, porém, ela me daria uma expertise de trabalhar regiões que eu não trabalhava, mercado público e privado, que era algo que eu queria voltar a trabalhar também, e fora que era essa questão de você poder mostrar sua dedicação, do quanto você estava comprometido com a empresa e fazer um negócio. Tanto que foram pouquíssimas pessoas que se candidataram a essa vaga, e eu consegui, lá fiquei durante 1 ano e meio trabalhando com essa linha, que nós éramos só 7 no Brasil. E foi determinante. O que permitiu? Quando eu trabalhei com esse produto para osteoporose, ela fazia parte da mesma unidade, né? Então, caso tenha alguma dúvida, depois a galera quiser perguntar. Então, você tinha um para osteoporose e esse de artrite reumatoide. Então, o que foi feito? A todo momento, o network, claro, isso é extremamente importante. O network para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? Como você trabalha. Quem era o Cláudio, né? Porque Exato, precisa, exato. se você precisa de patrocinadores internamente para alguns movimentos de carreira. Se você não tiver como pessoas te defenderem lá dentro, você vai encontrar dificuldades em fazer movimentos na sua carreira. E isso sempre buscando a entrega de resultado. Em nenhum momento, nenhuma transição, às vezes interna, de se preparar para as mudanças, se você não tem resultado, cara, você não vai. O que acontece, às vezes, as pessoas querem muito a mudança, mas não estão entregando aonde elas estão. Ou eu me acho apto a estar como consultor, não sei onde, a consultora em tal linha, isso e aquilo, mas não está entregando o seu. Então, se tiver algo a dizer, primeiro entrega aonde você está, se comprometa com o negócio aonde você está, e aí sim, internamente, vai buscando a questão do network. Eu tive um gestor nessa minha migração que eu era da saúde geral, para poder ir para a linha da leflunomida, um regional que veio trabalhar comigo e tinha um programa de aperfeiçoamento profissional. E esse regional e o gerente distrital validaram essa minha participação. Então, eu fiz a prova e entrei nessa programa de aperfeiçoamento profissional, que era 10% da empresa. E que isso também me auxiliou a conquistar essa vaga para trabalhar nesse mercado público e privado. Eu não atuava no público, tá? Eu gerava demanda de um produto que já tinha a LME para ser dispensado, tá? Que era esse caso. Mas, então, a gente fez um bom trabalho nessa migração, com um bom resultado nessa linha, e surgiram a oportunidade de fazer processo para gestor. Então, fui para um primeiro processo em outra unidade para a linha diabetes, não entrei, que aí eu falo que é interessante, e hoje acontece muito, tá? É claro que a gente não vai generalizar. Às vezes o profissional tem uma negativa e já fala, pô, a empresa não está me valorizando, a empresa não me quer aqui, aí põe a culpa na empresa, aí quer mudar de empresa, o gestor não deu apoio, o RH não está te apoiando. Cara, o que aconteceu comigo? O que você perguntou até no início, né? Eu tive a sorte, mais uma vez, de participar do processo e ter um bom feedback do RH, um bom feedback do gestor, que era o dono da vaga, e falei, cara, vou me preparar para isso. E trabalhei, estava nessa linha da leflunomida, me preparei para um outro processo, aí teve uma expansão interna na empresa, que era uma expansão da linha SNC, junto com a terapia especializada, da unidade de terapia especializada. Aí veio essa expansão, teve o processo, aí eu participei com profissionais que eram da linha hospitalar, profissionais que eram da linha diabetes, então assim, bem segmentado, alto nível, cara, e tive essa oportunidade de vencer esse processo. Mas por que eu estou falando isso assim? Pode parecer óbvio algumas coisas aqui no sentido de não desistir ou de não culpar os outros, porque isso infelizmente tem acontecido bastante nos últimos anos, né? Então, cara, olhem para dentro de cada um de vocês, olhem para com o que a gente está entregando profissionalmente para ver se realmente a gente estava preparado para aquele momento do processo.
E foi o que aconteceu. No segundo processo, cara, fui preparado, fui com tudo e tive a grata satisfação de iniciar a minha carreira como gestor isso em 2011, né? E aí, 12 anos atrás aí. 12 anos atrás, e mais uma vez saindo de uma unidade, tá, que não tinha nada a ver. Eu saí de uma linha, de uma estrutura que a gente chamava de medicina interna, onde era parte óssea, né? Vamos falar assim, trabalho focado em reumato, ortopedia, e fui ser gestor em terapias especializadas, onde o foco era endocrinologia, né? E total foco na endócrina, mas tinha alguns cardios clínicos, o que me ajudou, só para vocês verem como é que é importante a gente buscar migrar e fazer. Aonde eu tive quando eu vim para a Reishi, o que eu trabalhei? A cardiologia como foco, mas também na endócrina, com um antidiabético oral. Então, isso ajudou, claro que era um outro produto que eu fui trabalhar com hipertiroidismo, mas te dá a vivência, a experiência da especialidade. Isso é muito importante, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de, ou dentro da empresa, se acontecer dentro da empresa, melhor ainda, né? De poder migrar, conhecer novos negócios, seja job rotation, o que for, isso é algo que eu acho riquíssimo, dentro de uma preparação para poder migrar de mercados. E isso aí, cara, você traz duas coisas que eu quero reforçar aqui, que eu vejo como uma importância gigante. Primeiro, o aspecto da preparação, né? Se não estou enganado, foi Thomas Edison, que disse que acreditava demais na sorte, que quanto mais ele trabalhava, mais sorte ele tinha. Então, Perfeito. a sorte tem que encontrar a preparação para dar um match legal, que senão não vai ser. Então, você fala isso constantemente, né? Que você se preparava, você via movimentos, você estava antecipando necessidades para você poder se relacionar. E o segundo ponto, aí eu coloco como um ponto na minha carreira que eu errei muito. E eu vejo e deixo aqui como um alerta para quem vai assistir, para quem está assistindo aqui com a gente a importância de se relacionar internamente dentro da companhia e pleitear alguns trabalhos voluntários que vão significar, no primeiro momento, apenas trabalho, mas que vão trazer uma visibilidade para você dentro da companhia e até oportunidades fora. Hoje eu conversava pela parte da manhã com uma gestora da indústria com uma história bonita também, até em breve, em 2024, ela estará aqui, se tudo ocorrer bem, e ela falando que se voluntariou para um projeto internamente na empresa, de liderança feminina, e depois ela conseguiu uma visibilidade que ela começou a reportar com o presidente da companhia na América Latina, que ela assumiu a América Latina nesse projeto também. Uhum. Então, algumas vezes a gente tem que dar muito suor, dedicação para depois vir a conquista e o louro, né, cara? Então, É. o que ela trouxe, o que você traz aí de querer buscar coisas que ninguém queria, no primeiro momento parecendo loucura, mas no segundo momento tudo se explica, tudo faz sentido e os passos da carreira são favorecidos também por causa disso, né? Não, esse desafio antes da minha gestão mesmo, que foi para esses setores que eu falei que era o estado de Minas, Brasília e Goiânia, cara, quando eu assumi a minha primeira equipe, qual era a minha equipe? O estado de Minas, com o interior. Então, ou seja, já conhecia os locais, conhecia a forma de trabalho, então isso que acelera a sua curva de aprendizado. E o que você está falando é extremamente importante, cara, porque ao invés de você falar assim, pô, a empresa não dá oportunidade, cara, hoje tem job rotation nas empresas, ou se não tem, você alinhado com o seu gestor, ou alinhado, fala assim, pô, um pouco você está numa linha retail, de propaganda, aí você tem interesse em ir para uma hospitalar. Existe essa linha na empresa que você está. Cara, chega para o gestor, vê a possibilidade de fazer aquele acompanhamento mensal, um dia do seu trabalho com um cara, até para entender se realmente você quer ir para esse É aquilo, mercado, né? Faz sentido. É. né? Aí você fala assim, pô, na minha empresa, os caras não deixam. Então tá, você trabalhou num evento, fim de semana, à noite, fala assim, ó, no meu dia de folga, eu quero ver se eu posso ir lá. Cara, acho que tem forma de negociar. Às vezes é de mostrar o quanto Ou você até quer. querendo compensar, né, Cláudio? Cara, olha, eu trabalhei Claro, esse dia, mas eu vou entregar minha média, eu não vou comprometer o resultado. Cara, tem que se dar esse algo mais em comprometimento função disso. Esse comprometimento é fatal. Isso assim, volto a falar, você falando isso é importante, cara, não esquecer. Galera, não adianta você querer algo se você não está entregando onde você está. E não é entregar só o resultado, é entregar em comportamento também. Então, assim, além vamos falar assim, né, o quantitativo, o qualitativo é O quali. fundamental. O qual é
Porque você entrega resultado, mas se você não tem um comportamento adequado, cara, quem vai te receber na outra linha? Será que você vai ser recebido? Como é que as pessoas que estão ao seu lado vão te avaliar? Como é que o RH vai te avaliar? Então, assim, tem que ter isso claro. Você quer algo diferente de onde você está? Network, como você Faça algo diferente. falou, busque algo, busque entender o mercado que você está querendo ir. Porque isso eu tive até antes da indústria. Uma vez eu estava pleiteando um trabalho, o cara, você sabe fazer isso? Fui pra entrevista. Não. Sabe fazer isso? Não. Sabe? Ah, então vou te dar um conselho. Aprenda a fazer pelo menos isso, isso e isso. Entenda. Pô, aí eu vou ter o maior prazer, mas hoje quando eu te qualifico com outro, eu não posso abrir mão de um outro que tem um entendimento, não é experiência, é um entendimento. Isso vale para o nosso como um todo. Pô, de repente você vai participar de um processo para um outro ali, o cara conhece, mas às vezes o que você demonstrou de buscar conhecer o novo, de estar com a mente aberta, de querer ter um novo mindset, de querer entregar algo novo, diferente, cara, esse comportamento seu às vezes pode sobressair ao outro que tem uma expertise maior. Depende do momento, Cara, do perfil da vaga, né? e eu quero até pegar um gancho nisso aí que você está falando, porque eu sou um defensor dos aspectos comportamentais, por causa da minha, do meu conhecimento, tudo que eu estudo sobre o efeito do comportamento no resultado. E eu vejo hoje uma necessidade, né? As pessoas hoje querem muito assim, eu vou fazer isso ou vou fazer isso. Cara, não é. Eu tenho que fazer isso e tenho que fazer isso. Eu vou entregar o meu resultado no meu setor e, ao mesmo tempo, eu vou estar pleiteando uma monitoria numa hospitalar, numa oncologia aqui no laboratório. Não é ou. Eu não posso deixar de fazer algo para pleitear algo. E nesse aspecto eu trago, né? Até pela sua experiência no mercado de especialidades e o desejo que as pessoas têm hoje Uhum. do mercado de especialidades, de fazer essa migração do retail para o não retail. Qual que é o peso dos comportamentos numa questão de escolha entre candidatos? Cara, Na sua isso opinião particular, tá? Sua não, opinião particular. O que você vê nisso aí? porque o comportamento é determinante. É como a gente brinca, né? Quando é que a gente vai buscar a capivara, né? Nas informações. Cara, resultado, todos podem até ter que se candidatar àquela vaga. Mas como esse integrante vai contribuir para o meu time, que está ali formado, coeso, qual é o comportamento dele para um trabalho de equipe? Como é que é um comportamento dele para se dedicar a ter um conhecimento, a ampliar seu conhecimento, como ele é com as pessoas, independente da hierarquia. A parte comportamental, ela é determinante. Às vezes acontece, né? Tem uma máxima, né, que você sabe bem, Elber, perdão. Você faz o seguinte, você contrata por competência e demite por Limite por comportamento, né? comportamentos. Então, assim, Exatamente. é determinante, cara. E se você tem, às vezes, dois candidatos, tá, em nível de entrega, vamos pensar, eles têm a mesma entrega, o mesmo potencial de entrega. Cara, o que vai diferenciar? O comportamento dele, cara. É o que você Detalhes ali, né? busca, detalhe, o que você busca como. Aí, é importante essa pergunta sua, porque depende do que você precisa também naquela vaga, naquele momento. Naquele Às vezes momento. você está precisando de um cara com maior expertise, às vezes não. Então, às vezes a pessoa diz, pô, não tem oportunidade, o cara contrata sempre alguém com experiência. Não, às vezes é o momento do mercado, é o quanto o time está precisando de alguém com expertise para contribuir, às vezes subir ali o sarrafo no sentido de Conhecimento acelerar a técnico entrega. mesmo. Conhecimento técnico e acelerar a entrega. E tem um momento que você pode trazer alguém sem experiência alguma. Por exemplo, eu estava auxiliando uma outra regional num processo no Rio de Janeiro agora, aonde a gente trouxe uma profissional sem experiência alguma na hematologia. E ela entrou na hematologia mercado público, mas porque ela tinha as competências de comportamento fortíssimas. E é o que a gestora precisava naquele momento, né? Precisava de estar para poder auxiliar no time de outra forma. Então, assim, tem tempo, vai poder treinar, ela tem todo esse conhecimento. Então, cara, essa pergunta é muito importante porque você tem variáveis, mas o comportamento é fundamental, cara. Fundamental para uma contratação.
Tem um Acho que hoje aspecto importante de relevância, né? Não tem como fugir. muito. Porque até Não, mesmo um cara, aspecto técnico, você consegue, pelo treinamento interno da companhia, entregar você isso para a treina, pessoa, né? A treina. capacitação básica que a pessoa vai ter. O comportamento ele é mais difícil, porque para treinar e mudar o Muda, comportamento eu velho. preciso de prazo, tempo, Ah, e é isso que cara, define. se o camarada não está acostumado, não gosta de trabalhar em equipe, o cara, você ser competitivo é extremamente importante. Não estou falando que não seja, mas se você tem aqueles problemas de exaltar o mérito do outro em detrimento do seu, cara, isso aí num time hoje é complicado. Você gera algumas coisas que hoje, do que se espera no profissional, são inviáveis, né? Você tem que ter autonomia, você tem que ter atitude, você tem que ter a uma das premissas num calibration, né? Vamos falar na calibração anual. O que que a gente olha? Trabalho cross, cara. Tem um peso fortíssimo. Como é que ele trabalha com todos os setores, né? Medical, marketing, com o colega de dar outro exemplo. Um hemato, no meu caso, hemato público e privado. Como é que o cara, eu sou privado, tá? Só para ter esse. Como é que o meu consultor trabalha com O o público. camarada do público? Como é que ele trabalha com a ONCO, que é a mesma unidade, ONCO e hematologia. Então, assim, como é que ele faz um trabalho com o da ONCO? Então, assim, isso é determinante, cara, determinante, a questão do comportamento, é fundamental. E isso, assim, você fala nessa transição que a gente estava falando também, cara, só para completar um pouquinho, não deixe se a questão, você usou uma palavra, Elber, que, pô, hoje tá todo mundo buscando especialidades. Cara, o que eu acho que é importante quando você faz essa mentoria, esse job no mercado que você quer ir, para às vezes você até ter certeza se você realmente quer ir para esse mercado, se ele está de acordo com o seu estilo de trabalho, pela diferença que tem. E às vezes você está no retail, cara, um excelente, puta representante, cara, com uma possibilidade de uma carreira excelente, e às vezes entra na vibe de, pô, não, eu tenho que ir para o mercado de especialidade. Cara, tem espaço para os dois mercados, é um mercado diferente, é um mercado muito legal, aprendizado riquíssimo, mas o retail também, cara, tem um espaço, tem um plano de carreira também sensacional. É, eu acho que quando a pessoa quer fazer essa migração, tem que ser uma migração baseada num propósito, com conhecimento, porque senão alguns tentam e se frustram, né? Aí vão para um mercado desse, porque aí vem um trabalho mais solitário, às vezes, um trabalho dependente, muito dependente da sua forma, exatamente desse trabalho com stakeholders, com todos os setores, e o cara não roda bem com isso. Então, vai se frustrar, não vai atingir as metas, não vai entregar, e acaba, aonde você tinha uma carreira brilhante, você se perde num outro Você mercado, comprometendo. É né? E se importante, né? comprometendo Você como fazer profissional. essa leitura da sua Sim, carreira, dessa é, projeção de conhecer. Por isso, e hoje tem uma facilidade, né, Cláudio? Porque você tem acesso à informação, coisa que anos atrás você não tinha. Você tinha que fazer uma tentativa e erro. Eu vou testar, se não der certo, aí eu. Porque não tinha informações. Hoje você tem, acaba favorecendo muito. E eu quero te fazer uma pergunta. Independente de falar de mercado, mas de profissional da indústria farmacêutica, quais as competências que você vê que não pode faltar para esse profissional hoje? cara, olha, eu tenho algumas que eu vejo que são extremamente importantes, cara. Não é clichê, uma delas é a resiliência, cara. Então, dentro da resiliência, a gente fala adaptabilidade, né? Também vem tudo junto. Por quê? Eu acho que, vou falar por mim, eu não teria chegado aqui se não tivesse isso. Resiliência, aí eu estou falando em você se adequar a novos mercados, novas pessoas, novos parceiros de equipe, gestores, se adequar à situação, à necessidade de cada momento da carreira. Então, isso, cara, é fundamental, fundamental. Aí tem algumas que são competências que a gente desenvolve também, que é a persuasão, aonde você é, deve ter isso, claro, mas do lado positivo, né, vamos pensar assim, que é de quando você acredita num produto, de quando você leva as pessoas a um racional
para entender o posicionamento do seu produto, o posicionamento para onde você quer prestar uma consultoria para aquele médico, para aquele gestor da conta, né, para aquela prestadora, para aquele convênio, fonte pagadora. Então, acredito nisso também. Ética, já fala assim, pô, mas ética é óbvio. Mas Hoje em tem dia, faltado. hoje em dia não é tão óbvio mais. Tanto que quando você falou de grandes empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, a compliance é algo que isso é inegociável e indiscutível. Então, você ter a ética, seus comportamentos, valores também integrados com a empresa que você escolhe, isso é fundamental, porque senão você, da mesma forma, se frustra. Mudanças de empresa, você fala assim, puta, eu errei em mudar para aquela empresa, né? Ou então a empresa não era, a empresa não era o que eu esperava. Pô, você buscou saber como é que era aquela empresa, como é que era a conduta daquela empresa, só viu assim, não, estou indo para o mercado e parará, e não buscou ter um entendimento de como aquela empresa funciona, como é o código de conduta, como são as pessoas lá dentro. Então, isso tudo faz parte, né? A comunicação, cara, é fundamental. E aí o que você falou, Elber, porque como você se comunica internamente, aí utilizando o network, como você comunica entre os setores, como você comunica com seus pares, ou para as linhas que você almeja, como você comunica com seus colegas de setor mesmo, de outras empresas. Então, a comunicação, a devida comunicação, é algo que, se você me perguntar assim, Cláudio, pô, o que você tem como algo que você busca sempre melhorar? Cara, comunicação. É algo que é difícil, né? Não é fácil a gente, é igual estar aqui, puta, tem ansiedade, nervosismo, independente da experiência. Você quer falar o melhor para um grupo, para que eles possam pegar um pouco do que você viveu, para tentar encurtar essa curva de aprendizado. E a comunicação é determinante. Eu acho que e na função nossa, no mercado que a gente atua, farmacêutico, de eternamente, vamos falar assim, vendedores, né? É, a Não tem comunicação, como. não tem como, Ela né? é fundamental mesmo. E essa Fundamental. adaptabilidade que você trouxe também, eu vejo ela também como fundamental, porque o mercado ele muda numa velocidade muito mais rápida que tempos atrás. E é justamente esse o ponto hoje que eu vejo muitos profissionais pedalando no mesmo lugar ali sem conseguir sair, sabe? Porque o mercado está exigindo hoje novas habilidades e ele não fez essa leitura do mercado para se adaptar às novas necessidades e acabou sendo engolido. Isso tem aumentado muito o nível de pressão das pessoas. Então, eu falo Sim. muito isso, cara. Lifelong learning, adaptabilidade são coisas que você tem que ter. Essa vontade de aprender constantemente e É, adaptar às mudanças que vão ser trazidas. Quem não se adaptar hoje, cara, não vai sobreviver. não vai. Mais do que nunca. Cara, é legal falar disso, porque eu, quando fiz a transição, aí eu fiquei no Abbott, só para falar um pouco também, com quase 4 anos como gerente distrital. Aí foi quando eu peguei interior de São Paulo, como GD, e aí estado de Minas. E a transição que eu fiz para a empresa que eu estou hoje, né, a Amgen, cara, eu saí, pedi desligamento do Abbott, vim para cá, saí via pandemia. Loucura. Então você imagina, e para o mercado de mundo biológico, né? Então era um mercado que aqui era uma proposta de expansão, como eu falei antes, de um produto para osteoporose, né? Que eu tinha trabalhado anteriormente. Então, isso lá atrás me deu expertise para participar em termos de conhecimento de mercado, nessa primeiro momento meu aqui como gerente regional, mas tinha todo um aspecto de uma formação de time, de mudanças internas da empresa, que era importante isso, onde eu trouxe essa bagagem para cá. Mas aí você imagina o que aconteceu na empresa, na empresa e conosco, né? De se adaptar, de entregas, pandemia, o mercado. Então, fala assim, tive, pô, gestores aqui dentro, o meu nacional, por exemplo, um cara sensacional que deu muito apoio para isso. Mas essa adaptabilidade, cara, quem não teve aqui, eu tive a chance de ter ela de uma forma acelerada, muito grande pela pandemia, e às vezes quem não teve isso, cara, se perdeu um pouco no mercado.
E hoje é algo que, passada a pandemia, toda empresa, hoje você vê os projetos, cara. Você faz projeto de um ano, estava tendo um curso de gestão ágil, você faz assim, você faz 2 anos, né? É claro que a empresa tem o planejamento dela 2, 5, 10, mas de uma outra forma. Ela faz isso, mas com as variáveis anuais, né? Para correção de Então, rota. correção de rota. Então, hoje, cara, tem que estar aberto a se modificar, a constantemente. Fala assim, pô, minha empresa estava com uma estratégia, mudou. Não é que mudou no meio do caminho, cara. Você tem uma retaguarda que os caras estão vendo uma tendência de mercado, vendo o que está acontecendo. E ela, se ela já viu, ela está mudando, porque ela viu essa tendência. Então, você tem que estar apto, você tem que estar disposto a ter essa resiliência, se adaptar o mais rápido possível, cara, para acompanhar a mudança da empresa. Não é a empresa que vai acompanhar a sua mudança, você tem que acompanhar, cara. Exatamente. E se você consegue ter isso de uma forma mais ágil, cara, só você ganha. Só você ganha. É. Fazer Então, essa leitura do ambiente, né, Cláudio? Porque a gente vê a indústria farmacêutica tomando alguns direcionamentos e eu fico sempre naquela, né, naquela tendência minha, não, aqui não vai acontecer isso comigo. A gente viu várias coisas recentemente acontecendo, a indústria toda apontando para uma direção, isso. mas as pessoas querendo, não, aqui não vai ser. Cara, a gente tem que antecipar movimentos na carreira da gente para não ser pego, né? Como a gente fala aqui em Minas, com as calças na mão. É. A gente tem que antecipar movimentos, e isso hoje é primordial para uma carreira longeva, uma carreira mais, uma carreira mais sólida na indústria farmacêutica. E não é criar monstros, tá? Porque às vezes a pessoa está numa empresa e começa a ver alguns movimentos, e começa a achar que tudo de errado vai acontecer na empresa. É uma leitura sem medo de monstros, né? Tem que ser uma Exato. leitura coerente, dentro de uma conduta da empresa, dentro da filosofia da empresa, os gestores, os líderes, cara. Eu falo, eu tive assim, eu falo sorte ou bênção, cada um, porque eu tive gestores que passaram, que eu passei, que me ensinaram muito isso na empresa que eu estou hoje. Hoje eu tenho um outro nacional, mas o primeiro que eu fiquei aqui durante quase 3 anos, né? Uma leitura sensacional de mercado, de pessoas, de entendimento de mudança, uma resiliência sensacional, o que me capacitou e me auxiliou nesse processo, me levou para que eu viesse hoje, desde junho para julho, no mercado de hematologia. Então, cara, essa característica de você buscar se adaptar e ter resiliência não é conversinha, de gestão, de processo, não. Tenha É isso como realidade. atitude, como comportamento, algo intrínseco, cara, algo dentro de você. Se Isso não aí tiver é isso, quem vai importante. sofrer? Quem vai É sofrer é o você próprio que não tem. profissional. É o profissional, Exato. é fato, fato. E isso é importante, né? Porque a gente tem que antecipar movimentos, até mesmo de desenvolvimentos nossos, das cadeiras que a gente quer. E eu quero até fazer essa pergunta para você que fez essa transição para o mercado não retail. Como que foi essa transição? Como que foi esse interesse? Surgiu o interesse para você fazer essa migração? E como você se preparou para essa transição também? Então, quando na gestão eu tive essa chance de estar em mercados segmentados, como eu falei, desde o início, né, com um nicho na parte da endócrino, depois na outra empresa, no Albert, como na SNC, bem focado. Isso vai despertando e você vai tendo contato internamente em todas, o interesse de conhecer esse mercado, né? Então, às vezes você está em empresa que não tem esse mercado, então você tem que buscar fora, né? Bora. Naquele momento, a empresa que eu estava, como eu falei antes de vir para cá, puta, empresa sensacional, sensacional, algo, mas no momento não tinha esse mercado, né? Então, quando surgiu a oportunidade do convite que recebi participar do processo aqui, e, cara, pessoas que às vezes sabiam, me conheciam, né, por saber desse interesse, desse potencial ou anseio de mudança de mercado e que eu vim me preparando em termos de. Quando a gente fala preparar, quando você não está no mercado, é você, como eu falei, não quero ser repetitivo, mas conhecer as pessoas. Se você tem interesse no mercado de onco, hemato ou de imunobiológicos,
cara, busque pessoas que conheçam, amigos ou profissionais, cara, bata um papo, entenda. Hoje tem vários Tendências, cursos, desafios, oportunidades deste mercado. mentorias, gestores, assim, desenvolvimento de coach, seja o que for, que sejam vinculados ao mercado que você está. Te credencia a levar um processo? Não, cara, mas te deixa à frente de alguns candidatos, certamente. Daqueles que estão só querendo dar, puta, eu quero mudar, eu quero ir para esse mercado, é onde vai crescer, é onde vai ter as oportunidades. Tá, mas o que que você fez para estar ali? Então, às vezes são atitudes simples. Você está num processo, o cara fala assim, não, cara, eu busquei dentro da minha empresa entender com um colega, entender qual é o mercado, como funciona, quem são o mercado no Premato. Então, a gente fala assim, a gente tem clínicas, a gente tem hospitais, a gente tem operadoras, a entender esse negócio, quem banca o tratamento, né, custo, rentabilidade, aonde está o papel do médico, aonde está o seu papel na consultoria para protocolos do seu produto. Então, assim, você vai ter a vivência disso? Não, cara, mas você vai entender o negócio. Então, é isso que eu busquei fazer. Então, e lá atrás, como falei, tinha trabalhado com osteoporose e nessa formação de gestão de time, a expansão que aqui estava fazendo, e participando com pessoas que já eram do mercado imunobiológico. Então, foi o que eu falei, consegui demonstrar competências para ter a gestão desse time que estava sendo formado, que foi junção de equipes internas, e agregar no mercado ao qual eu estaria trabalhando, com uma expertise que tinha tido anteriormente, de conhecer stakeholders, então, com a visão de gestão, poder contribuir para o time para acelerar essa curva de aprendizado. Foi aonde eu foquei e tive essa chance, né? E agarrei e fui. E dentro da empresa, busquei sempre manter essa relação com a área médica, marketing, unidades ao lado, para que entendesse. E no meu plano de desenvolvimento, alinhado com o meu gestor direto, eu tinha esse objetivo de migrar para a Hemato, né? Então, foi onde a gente foi trabalhando para que eu conhecesse do negócio, e quando surgiu a vaga para uma gerência regional, participei do processo interno normal, tinha externos participando, interno, normal, e onde conquistei também essa vaga. Então, é muito de você querer, eu vou falar do início, né? Do querer, do se preparar, do buscar conhecer. Cara, as coisas, às vezes quem está de fora acha que tudo caiu, né? Pô, o Do cara, céu, você falou Cláudio Pantuso, nome de rico, pô, ninguém sabe os tombos que eu levei, né? Para os poder, tombos, e cada tombo, cada pressão que você toma, te faz crescer. E se você achar que tudo é o contrário, cara, busquem, busquem, se preparem, que as coisas acontecem, mas você tem que fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer. Vai doer em alguns momentos, não é fácil, pô, só flores em todas. Minha gestão na Sanofi foi só flores, minha gestão no Lab só flores, aqui não, cara, em todos momentos de pressão, momentos de desacordo, mas o que é legal? Você ter esse respeito pelo seu gestor imediato, essa credibilidade, a confiança na cultura, no que a empresa implementa, e aí você corrige, se reinventa e vai, entrega o resultado com planos, né? Quando a gente está na gestão, eu não dependo, né? Eu dependo dos meus consultores para gerar resultado. Então, a minha função é dar o melhor norte possível, a melhor contribuição para que eles possam estar engajados, estar dentro do propósito, entreguem o melhor, e não só o melhor, mas como, esse como da melhor forma, né? Isso é determinante também. isso aí Extrapolou um pouco, né? faz diferença. E como se preparar para essa transição? Mais especificamente, assim, quem é É, um neófito? O que ele pode chegar para você numa entrevista? Primeira coisa, né? Deixa eu reformular aqui. O grande porque às vezes desafio que as acaba que eu pessoas respondi de uma forma falam genérica, né? Mas o grande desafio que as pessoas têm é participar de uma entrevista. sim, Então, esse é um ponto. esse é um Depois que ponto. eu chego na entrevista, como encher os olhos do gestor, mostrando que essa curva de aprendizado eu posso acelerar ela, mesmo não tendo Hum. experiência, mas que eu tenho outras competências que eu posso emprestar. Como que você vê
que eu posso me posicionar nessa entrevista para ganhar essa relevância, entendeu? Gerar esse valor. Aí vai na tua especialidade, Elber. Comportamental, cara. Aí vai direto com você, que eu acho que a quem aqui está deve estar aprendendo muito com isso e aprendendo e trocando ideia, né? Porque quando você tem uma pessoa, você falou do neófito, o que que ele vai ter de diferente? A experiência ele não tem naquele mercado. Então, aonde ele vai se destacar? Cara, no comportamental dele. Ele poder mostrar o quanto, e aí ele pode utilizar de exemplos nas outras empresas que ele trabalha no mercado que seja, o quanto ele entregou, o que ele fez para entregar, como ele fez para entregar, né? Que isso aí vai demonstrar o quê? É, toda a análise que ele teve, todo o planejamento que ele teve na carreira dele, toda a ação que ele teve, aquele básico, né? Qual o resultado que ele obteve, como ele retroalimentou isso, né? Então, para o neófito, onde eu acredito que ele se destaque, é dele nos fazer acreditar e confiar, cara, no comportamental dele, do que ele vai entregar, do como ele vai contribuir para a empresa, como ele vai contribuir para o meu time, de como ele vai contribuir para o negócio, não por entender do negócio, mas por trazer, às vezes, ideias, né, novas, uma visão diferente, que ele pode, às vezes traz um negócio que ele trabalha que não é farmacêutico, mas traz algo que foi enriquecedor para ele e de repente sai da caixa a qual nós da indústria estamos acostumados às vezes, cara. Então isso pode nos surpreender, fala, cara, tem boas ideias, não só boas ideias, ideias que ele planejou, realizou e teve resultado. Então você gera competência resultado com comportamental. Porque, às vezes, algumas contratações, dependendo da necessidade da vaga, você faz baseado em que? Resultado, né, cara? Aí volta a falar daquilo, a gente contrata pelo resultado, pela competência, a gente desliga pelo comportamento. Então, no Exatamente. neófito, a gente tem a chance de ter o foco maior no comportamental, claro, respeitando a bagagem que ele entregou de resultado nas outras empresas, Claro. né? E, Eu e- acho e que é não onde ele deixa pode... também dessa preparação, porque você, como você, pegando o espelho, né? Cara, você foi para um processo, você sabia daquela especialidade. Você Uhum, tinha tido uma experiência nela. sim, sim, Então, eu preciso também ver a cadeira que eu quero sentar nela, né? Quais são as habilidades, competências, o básico do conhecimento. Eu também não posso chegar cru, né? Bater na sua porta e falar assim, cara, o meu sonho é trabalhar no mercado de hemato. É mesmo, cara? E o que é essa área? Me explica um pouquinho dela. É, mas eu não aprendi ainda com essa cabeça, né? Eu não estudei ainda a respeito disso, mas, cara, eu estou pronto, eu estou preparado. Então, cara, você espera o mínimo possível de preparo, de conhecimento técnico também dessa pessoa, né? tá? E às vezes acontece de o profissional, às vezes, realmente está preparado para assumir o novo desafio. Tá? Ele está apto, tem as competências para assumir os novos desafios. Mas, às vezes, você falou de hemato, seja onco, seja imuno, o que. Mas aí, quando você entra nessa pergunta, o cara não procurou entender a pessoa, o cara, o profissional, né? Entender nada daquele segmento. Então, pô, às vezes ele mesmo se matou, porque ele, às vezes, realmente, no mercado que ele está apto a dar um passo à frente, mas, às vezes, por achar que por ele estar muito bem aqui, que ele não precisaria de mais nada. Cara, esse é um diferencial. Como a gente falou das competências de resiliência, persuasão, adaptabilidade, ética, trabalho em equipe. é, Então, como é que ele faz? Ele, com tudo isso que a gente espera que ele tenha de um outro mercado, ele possa trazer isso em mensuração, aquela pergunta clássica, às vezes, né? Me conta um case de sucesso, e um case de insucesso também, que as pessoas, ficam naquela, não tem case de sucesso. Pô, só teve isso a vida inteira, né? Então tem, É foda. É foda. é o cara, né? Então não precisa nem estar pleiteando aqui a vaga comigo, ela já é tua, né? Então, assim, comigo na função. É, então, assim, trazer em forma de resultado o que você já fez, com as competências que você pode agregar, com o comportamento que você pode agregar, cara. Mas a gente falou disso várias vezes, né? Às vezes não com. Eu falei aqui contigo, com vocês, que cara, entenda um pouco do que é o mercado. Se tiver opção nas empresas que alguns trabalham em plano de carreira, esse job ou essa mentoria,
cada um vai chamar de um jeito, né? Façam. Você deixou muito bem claro. Você tem que entregar o seu e aí, quando você vai no processo, cara, você fez algo mais, cara. Você entregou o teu e ainda, né, fez algo mais. Aí fala assim, pô, não é óbvio de outro mercado. Pô, às vezes o cara vem lá no currículo, cara, o cara buscou curso, entendimento do negócio, fez uma série de coisas, buscou mentoria, coaching, comportamento, né, pessoal, ou seja, aí você vê que o cara realmente ele tem a pessoa, quando eu falo cara, tá profissional, homem, mulher, por favor, entendo aqui abertamente isso, tá? Tá buscando realmente, aí volto no quanto quer, o quanto quer se diferenciar num processo, o quanto quer dar um passo à frente, o quanto quer evoluir. A gente vai falar de muitas coisas, mas vai resumir nisso, Silvio, porque não dá para ser diferente, cara. Não dá. A gente volta sempre correr Vai atrás do voltar, rabo. A cara. gente fala, mas volta que o Vai. básico, o óbvio, nunca sai Não da é óbvio. mesmice. Não Não, ele não sai. é óbvio, Nem cara. precisa. Precisa. Esse é que é o detalhe, cara. Quando tem aquela máxima do óbvio tem que ser dito, é isso. Precisa A gente mesmo. precisa entender o quanto a pessoa quer, o quanto ela se prepara, o quanto ela está disposta, sabe? Sacrifício. Eu falo disso, assim, às vezes eu gosto de contar aquela minha migração para. Pô, você imagina, um representante, pô, eu estava no setor na saúde geral, tranquilinho, excelente relacionamento com o meu GD, com o meu GR nacional, numa Painel unidade na mão, na painelzinho na mão, mão ali. sossegado. Aí vou fazer Goiânia, Brasília, estado de Minas Gerais, sem ganhar um centavo a mais e correndo risco ainda de não ganhar Viajar. prêmio. Viajar Viajar três por mês, 3 semanas por mês o 3 trecho. semanas. Cara, e aí, né, foi quando a minha esposa até engravidou, né? Aí nego zoava, né? Tem que começar a viajar mais para expor brincadeira, né? A gente teve a chance nesse momento, né, de viajar, de poder aprender até dentro de casa, cara, até pro lado pessoal, de conviver que você começa a valorizar e curtir outras coisas. Então, para mim foi rico assim, profissionalmente, pessoalmente. Aí você fala assim, eu pensei em dinheiro naquele momento, cara, em hipótese alguma. Eu queria o expertise. Eu queria aprender. Eu queria conhecer um novo negócio, eu queria dar um passo à frente. E às vezes a gente tem que o financeiro, cara, nenhuma atitude minha eu tomei nenhuma das minhas mudanças. Eu coloquei o financeiro na frente. As mudanças tinham um objetivo, um propósito, um propósito. Então, Importante, cara. E fica mais uma dica, né? é, Cara, estamos é, chegando no final aqui, estamos aí quase 1 hora de bate-papo. Passa rápido, a gente nem vê. E eu queria que você deixasse aí alguns conselhos para quem quer construir uma carreira sólida na indústria farmacêutica, que quer crescer, o que você deixa de aprendizado, além de tudo que a gente já falou, ou retrazendo, ou trazendo, né, algumas hum, coisas que a gente já conversou aqui, para reforçar ainda mais para essas pessoas. cara, a gente vai ser, não tem como não ser repetitivo, sabe, com o pessoal. Aquilo que você falou, nós falamos, de entender o momento da empresa que você está, se você está em outro mercado, entender o mercado que você quer entrar, né? Aquilo que eu falei brevemente, às vezes a pessoa muda e depois culpa a empresa de que, ou às vezes não cumpriu o que ela acreditava que era. Então, assim, você tem que ter esse entendimento, sabe? Entender a empresa que você vai buscar, entender o negócio que você vai entrar, se vai para o retail, para o não retail, se vai para o hospitalar, um único, como falei ontem, macro. Busquem informações, busquem conhecer, sabe? Não vão por ah, esse é o mercado que vai, é o único mercado que vai ter. Cara, quantas empresas, mega empresas estão no mercado retail e só crescendo, né? Comemorações que a gente vê no LinkedIn aí de empresas ganhando market share. Então, são dois excelentes mercados, retail e não retail, cada um com o seu objetivo.
Ah, Suas isso aqui vai deixar de particularidades. existir. Particular vai deixar de existir? Jamais. Não tem assim, eu acredito que não. Agora, a forma de trabalho, né, dos mercados, sim, se diferenciam e vão se diferenciar cada vez mais, né? Então, pela forma de consultoria, uma parte técnica, de gestão de negócio, como eu falei, é, numa Onquemato, numa Imuno, numa Onquemato, vamos falar assim, né? Às vezes, o médico ele é tão importante quanto o gestor no hospital, o gestor de uma conta, o gestor de uma operadora, né? O grupo de farmacêuticos. Então, assim, é uma outra conotação. Às vezes, quando você está no mercado de retail, você depende só do médico para fazer o seu negócio, né? Só força de expressão. Aí você tem que ter a receita, chegar na farmácia, validar aquilo, É. né? Mas quando fala assim, cara, do que eu acho que informação, networking, eu acho que é o fundamental para que você não se arrependa de mudanças de mercado, se prepare devidamente para a mudança de mercado. Assim, eu tive um cara que mexia com a parte de treinamento na empresa. Hoje ele presta consultorias fora, e onde, na Sanofi que eu fiquei mais tempo. Ele é um cara, ele sempre falava, a carreira, sua carreira, quem cuida é você, não é a empresa. A gente às vezes tem mania de falar assim, pô, a empresa não me dá oportunidade, a empresa não me prepara, a empresa é isso, aquilo, onde eu estou, parará, não me desenvolve. Tá, e o que que você está buscando para se desenvolver? Você está entregando a sua parte, buscando seu gestor aquilo que é esse desenvolvimento, se preparando fora, porque é muito fácil você estar numa empresa, pô, a minha empresa não me dá treinamento, a minha empresa. Então tá, você vai morrer aí, velho. O Você que vai você está morrer. fazendo para mudar essa história, né? Essa é a grande É questão, a pergunta que eu atitude, tenho que me cara. fazer. É atitude. Então, assim, Exato. a Eu gente, falo muito tudo que sobre isso. conversou, é Cara, a atitude. carreira é sua. Hoje você está Porra, emprestando para a empresa que você está nela, como você já emprestou a sua carreira para outras grandes empresas. Então, faz parte do ciclo, né? E a gente tem que estar preparado para isso. exato, cara. Quanto E eu, mais eu me preparar para as oportunidades, mais sorte eu vou ter, né? Foi uma coisa que você falou muito aqui, é sorte, mas sempre com um viés de preparação por trás. Eu acho que essa não, é porque a fica gente como fala uma sorte, grande questão. anda junto, né? A gente fala isso é porque a gente dá essa conotação, né? Mas é você buscar se preparar, cara. Isso vale, cara, assim, quando as pessoas às vezes falam, pô, a empresa é isso, a empresa é aquilo, me prepara. Eu acho muito bacana quando um profissional, às vezes, não se identifica com aquela empresa e busca se qualificar, vai para uma evolução em outra empresa, é digno e fala assim, cara, foi interessante até onde eu vim, estou aqui saindo, para mim aqui não dá mais, é a escolha que ele fez, cara. Mas tem hombridade. Saia dali entregando o seu melhor, o máximo, e vai para um outro mercado. Tô indo porque a proposta foi melhor, é isso aqui. Não, cara, tem um propósito. Por isso a informação, o entendimento do negócio para onde quer ir eu acho que é É determinante para fundamental, tudo, é fundamental, fundamental. Tenha os com motivos certeza. certos para buscar a mudança, sabe? Algo de dentro. Senão ele se torna muito volátil, cara. Aí qualquer probleminha que tenha no meio do caminho, a gente vê alguns sempre culpando e não assumindo né, a sua Responsabilidade, né? E a responsabilidade. autorresponsabilidade é também uma habilidade, uma competência É, importante profissional, principalmente desse profissional que anda sozinho, né? Tantas sem vezes. sem dúvida, Cara, sem dúvida. quero te agradecer muito aí por esse dedo de prosa, como a gente fala aqui em Minas. Foi um prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Pô, Tenho certeza que vai contribuir com insights, conhecimentos aí, ajudando nessa curva, né, de aprendizado que você falou tantas vezes aí, é tão importante, nessa aceleração dessa curva para os desafios aí futuros na carreira de cada um que vai assistir o Ponto de Encontro. E eu quero convidar agora você para as considerações finais, para que a gente possa encerrar mais esse episódio aqui do Ponto de Encontro. não, cara, é só um agradecimento, acho que é muito rico, assim, poder tentar contribuir com vocês, o convite, muito obrigado. Para mim é uma honra mesmo, cara.
poder ter sido convidado por você para poder tentar contribuir para o seu grupo, né? E me coloco à disposição, cara. Independente daqui nesse momento, mas caso queiram, através de você, um contato, para que eu possa, de alguma forma, contribuir na carreira, na migração de um neófito a entrar na indústria ou na evolução de carreira para quem já é da indústria, me coloco à disposição, com todo o seu grupo e agradeço muito, muito, muito mesmo. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade para poder participar, com certeza contribuiu e contribuirá para quem vai assistir ainda futuramente esse episódio. Já vou deixar também aqui na descrição do vídeo, logo embaixo, o seu perfil no LinkedIn, para quem quiser se conectar contigo também e já poder Sim, pô, utilizar e se prazer, conectar. prazer. Tá À certo? disposição. Eu quero Espero ter convidar contribuído. você, com certeza, eu quero convidar você que assistiu, você aqui que vai assistir, para compartilhar, curta esse vídeo, curta o podcast, esse episódio, compartilhe para ajudar e chegar essa mensagem aí a outros profissionais que querem crescer na carreira e alcançar voos mais altos. Muito obrigado, Cláudio, foi um prazer te ter aqui. Até a próxima. Prazer. Valeu! Obrigado. Abraço.